Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, mais um vídeo sobre o IPVA 2022 que se avizinha por aí. Nós estamos em outubro, em janeiro ele já será válido. Lembrando, as mesmas pessoas que tiveram problema do IPVA em 2021 também terão no ano de 2022. Então é importante vocês começarem a procurar o profissional de vocês, de confiança, para que já possa começar a estudar e tomar as providências cabíveis. Mais um aviso, o meu canal que foi colocado na internet, esse, graças a Deus, com muito sucesso com a ajuda de vocês, ele teve inicialmente a intenção, e como ainda persiste, de discutir temas jurídicos atuais que são importantes para a sociedade, que causa uma certa incerteza, aquele burburinho dentro da sociedade e como essa situação é vista sob o ângulo, dentro do ponto de vista jurídico. Então, por favor, se vocês tiverem algum tema nesse sentido, inscreva no canal, eu terei muito prazer em fazer um vídeo a respeito disso. E estou fazendo muito sobre PCD porque realmente esse ano foi um tema muito importante aqui no estado de São Paulo. Está sendo e em 2022 com certeza continuará. Pois bem, IPVA de 2022. Nós sabemos que o IPVA é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Ele se renova anualmente. Ele tem o seu fato gerador no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, quem teve o problema em janeiro de 2021, durante o ano de 2021, também terá no ano de 2022. Salvo se ainda tiver decisão judicial, processo judicial discutindo a respeito desse tema. Aí tem que se aguardar o resultado dele. Vamos ver o que diz a lei, a 17.293 de 2020, que alterou a forma de cobrança do IPVA. A Lei 17.293/2020 alterou o inciso 3 do artigo 13 da Lei Estadual número 13.296/2028 para o teor seguinte. Artigo 13. É isenta do IPVA a propriedade 3. De um único veículo de propriedade de pessoas com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. O grande problema é que o Estado de São Paulo começou a exigir que o carro seja especialmente adaptado e customizado para o fim específico de cada deficiência. E passou a entender, não está escrito, mas é mero entendimento, de que o veículo com direção hidráulica e câmbio automático que seja original de fábrica, não atende à finalidade dessa lei. Ele entende que esse carro ele não é adaptado, porque ele entende que a adaptação deve ser feita em oficina fora da fábrica e não da fábrica. Ora, isso é um contrassenso e eu vou demonstrar juridicamente, não do âmbito de que o câmbio automático e a direção hidráulica é mais um conforto dado para as pessoas e a maioria da população também, mesmo não sendo deficiente, necessita, se aproveita dessa situação, então por isso é feito em série, mas ele não deixa de ser um carro adaptado, ele não é um câmbio manual, ele é um câmbio automático, então ele é um carro adaptado sim. Não sobre essa ótica. Vamos ver dentro do ponto de vista jurídico. Nós temos vigente com relação ao ICMS o convênio 38/2012. E o secretário da Fazenda do governo paulista recomendou a introdução desse convênio na legislação Bandeirantes, que por ocasião de quando esse convênio foi editado, o então governador não o adotou, mas o atual governador sim. Vamos ver esse ofício. Bom, o ofício é o número GS CAT número 2020.
subscrito pelo secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique de Campos Meireles. E, dentre outras coisas, ele colocou: a minuta altera relativos à isenção de ICMS concedido na saída interna e interestadual de veículo automotor novo adquirido por pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista, de forma a implementar na legislação paulista as modificações introduzidas no convênio 38/12 de 30 de março de 2012, pelo convênio ICMS 50/2018, de 5 de julho de 2018. O referido convênio ICMS 50/2018, de 5 de julho de 2018, em que pese o Estado de São Paulo não tê-lo ratificado por meio do decreto 63603, de 23 de julho de 2018, restou aprovado pelo CONFAS, razão pela qual se faz impositiva a sua implementação na legislação interna paulista. Pois bem, esse convênio CONFAS 38/2012, ele foi alterado pelo de número 50/2018. E olha só como passou a ter a redação. Lembrando, o convênio se refere ao ICMS. E no final eu vou fazer a conclusão, porque que eu estou falando sobre CONFAS e convênio ICMS quando o assunto do vídeo é IPVA. Vejamos como ficou a alteração. Olha, aí está o convênio ICMS 38 de março de 2012, exatamente o de número 38. Com a alteração do convênio 50/2018, a cláusula 4ª, o inciso 2, a linha B, passou a ter a seguinte situação: cópia autenticada da nota fiscal referente à colocação do acessório ou da adaptação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada. Agora preste atenção: caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características específicas discriminadas no laudo previsto no parágrafo 1º desta cláusula 2ª. Então, nós vimos por aí que para fins de ICMS é possível o carro ser apenas automático, original de fábrica, que ele está falando, caso o carro não tenha sido não seja originário de fábrica com a recomendação dada pelo perito. Então, para ICMS é possível a isenção, para o IPVA não. Olha o contrassenso. Mas não para por aí. Vamos ver o regulamento interno do ICMS do Estado de São Paulo. O RICMS 2000 de São Paulo, ele trata na linha B do item 2 a seguinte disposição: B. Cópia da nota fiscal referente à colocação do acessório ou adaptação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada, vírgula, de novo, caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características específicas discriminadas no documento previsto no parágrafo 6º. Bom, como não poderia ser, como é um mero regulamento, ele não pode criar normas. Ele se reproduziu o que falava, o convênio ICMS 38/2012, realizado pelo CONFAS, que foi alterado pelo número 50/2018 e foi introduzido na legislação brasileira no ano passado com o decreto emitido pelo atual governador. Então, olha que situação complicada. Olha, para o IPVA, o carro automático, o carro com câmbio automático não é adaptado, mas para o ICMS, sim, ele é adaptado. Olha que situação complicada, olha que contrassenso. Isso não pode prevalecer. Dois pesos e duas medidas sobre isenção, inviável. E o mais importante, até agora a gente está falando de legislação. Eu sempre falo que é importante ter a legislação, porque a função do Estado é promover o bem-estar social, permitir o convívio da vida em sociedade. E como ele faz isso? Ele faz por intermédio de legislações. Edita legislações de modo que se pacifiquem os conflitos sociais. Mas não é porque foi foi colocado em vigência um novo ordenamento jurídico que ele será absoluto. Como eu sempre falo, nós temos 3 poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
O executivo executa as leis, o legislativo faz essas leis e o judiciário julga os casos conforme a lei, sob o ângulo constitucional, para saber se essa nova legislação ela não está ferindo princípios constitucionais. Já em vídeos anteriores demonstrei que existe uma discriminação nesse decreto e nessa legislação Bandeirantes a hora que ele coloca um deficiente mais deficiente do que o outro. Isso não é possível, porque a lei que regulamenta a pessoa com deficiência física não faz essa discriminação. Então, uma lei estadual que é menor, está abaixo de uma federal, não pode. E mesmo a situação que o Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência Físicas também não faz essa distinção. Mas olha só, o Poder Judiciário, de uma maneira, já analisou, muito embora não constou na sua parte dispositiva, mas na fundamentação, verificou essa incongruência, esse contrassenso. E quando aconteceu isso? Quando foi julgado a matéria de inconstitucionalidade, que foi provida no mês passado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a hora que reconheceu que essa lei feriu o princípio nonagesimal e por isso, quanto ao ano 2021, não podia prevalecer. Mas ela fez mais do que isso, esse julgamento, fez mais do que isso. Olha que ficou consignado na fundamentação. Muito importante. Eu vou colocar apenas a parte que interessa aos amigos, que no acordo que foi assinado pelo relator designado, desembargador Moacir Pérez, que tem o seguinte teor: observe-se, por fim, que as saídas internas e interestaduais de veículos novos adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, estão isentas do ICMS, nos termos do convênio ICMS 38 de 30 de março de 2002, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Essa isenção foi prorrogada até 31 de março de 2021, pelo convênio ICMS número 133/20 e depois até 31 de março de 2022, nos mesmos termos, pelo convênio ICMS 28/2021. Como é disso, o CONFAS é integrado por autoridades federais e pelos secretários estaduais da Fazenda, inclusive do Estado de São Paulo. Aqui é a parte importante que interessa aos amigos PCDs. Então, parece um contrassenso que no Estado de São Paulo tenha sido prorrogada a isenção do ICMS concedido a veículos de propriedade de pessoas com deficiência, sem a exigência de adaptação ou customização dos automóveis e, ao mesmo tempo, revogada com efeitos imediatos a isenção de IPVA para aqueles que não forem proprietários de automóveis adaptados. Bom, amigos, vocês viram que o próprio tribunal reconheceu esse contrassenso. Olha, para isenção do ICMS, o carro com câmbio automático e direção hidráulica é adaptado, perfeitamente possível. Mas para a isenção de IPVA, não é possível. O carro não pode ser adaptado, não pode ter o câmbio automático e nem a direção hidráulica original de fábrica. Tem que ser adaptado fora, numa oficina externa. Seria lógico você comprar um carro manual e colocar a direção, o câmbio automático fora numa oficina, sendo que já está disponível? Olha, contrassenso. Você pegar uma direção que não seja hidráulica e colocá-la numa oficina externa, se já existe pronta, é um contrassenso tremendo. Bom, farei mais vídeos na sequência explicando por que essa lei 17.293/2020 não poderá prevalecer também quanto ao IPVA de 2022. Se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais
Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.